Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, eu estou aqui com uma convidada super especial, a advogada Ana Carolina Valério. Ela que é do escritório Lemos Santos Advogados, vai tirar dúvidas para a gente sobre essa lei tão importante. Carol, obrigado por estar aqui com a gente. Nada, imagina, é um prazer aqui com o Jornal de AD fazer um esclarecimento tão importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem dúvidas sobre essa lei? A gente vai esclarecer agora. É importante porque a todo momento, né, Carol, a gente está disponibilizando nossos dados para a empresa, seja para fazer uma compra, para abrir uma conta num banco e tal. E o que pouca gente sabe é que essas empresas têm a obrigação de cuidar bem dos nossos dados. A gente lembra que no início desse ano, a gente teve um grande vazamento de dados. Esse ano são pelo menos 2 grandes vazamentos de dados, né? Então daqui a pouco a Carol vai responder para a gente o que fazer se eu souber que meus dados foram vazados, né? Como é que eu posso agir diante de uma situação como essa? A gente lembra que essa lei, né, Carol, ela foi sancionada em 2018, passou a vigorar em 2020 e as sanções vão passar a ser aplicadas em agosto de 2021. Em agosto desse ano, né? Isso. Então, você fica aí ligado nessa entrevista, que é super especial, que a gente vai tirar dúvidas sobre esse assunto tão importante. Carol, eu queria que você começasse falando mais sobre a lei. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, como o nome diz, é uma lei geral para proteger dados das pessoas. Pessoa natural. Não é com relação a empresas, não é com relação aos dados de animais, é o dados das pessoas. Os dados identificados e os dados identificáveis, ou seja, aqueles dados que diretamente você consegue identificar de quem você está falando, ou aqueles dados que a partir de um conjunto de informações você consegue direcionar para quem é. Um exemplo, a geolocalização ou o ID do computador, que através de um determinado código ou uma determinada informação você consegue localizar ou identificar quem é o dado aquela informação, de quem pertence aquela informação. Entendi. Cara, no contexto do Brasil, o Brasil demorou um pouco para aprovar essa lei, né? Comparado a outros países da Europa, por exemplo, que já tinham essa lei aprovada há anos. O que é que motivou, no nosso contexto, a aprovação dessa lei? Foi alguma coisa em específico ou porque o mundo precisa realmente de leis como essa e outros países já o fazem, já aprovaram, então o Brasil teve que seguir também, é obrigado a seguir essa norma? No nosso caso, foi um conjunto dessas situações. É uma necessidade mundial, o mundo precisa se adequar e nós precisávamos ter uma lei específica para tratar e cuidar dos dados das pessoas. Nós já até tínhamos algumas leis que tinham alguns artigos, espaços para tratar e proteger dos dados das pessoas. Por exemplo, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, um pouco mais aprofundado o Marco Civil da Internet, mas não tínhamos uma lei específica que regulamentasse o tratamento de dados, expondo quais eram os requisitos e quais os deveres e quais obrigações. Então foi uma necessidade. Nós viemos logo assim em seguida da lei europeia. A lei europeia foi sancionada em 2016 e a nossa lei ela foi baseada, usou vários artigos e várias doutrinas da lei europeia e foi sancionada a nossa logo em seguida da deles, para que nós tivéssemos a lei específica para tratar de dados. Carol, quando a gente ouve falar na lei, eu e muitas pessoas, a gente já vem logo na nossa cabeça a internet. Que é quando você faz uma compra pela internet, mas a lei ela é ampla, né? Ela não está tratando só das empresas online, ela trata de qualquer empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, não é isso? Exato. Para regulamentar o tratamento de dados. Sejam dados tratados de forma digital, de forma física, de forma online ou de forma offline. Ou seja, eu tenho uma empresa pequena ou sou um microempreendedor individual, vendo bolo artesanal da minha casa. Não tenho um banco de dados eletrônico, mas eu tenho uma listinha, um cadastro dos meus clientes, a preferência de cada bolo, de cada recheio, com o nome, endereço, telefone. Você está tratando dados de uma pessoa, então precisa tomar os cuidados que a lei vem elencando para proteger os dados dessa pessoa. Não importa se de forma virtual ou de forma física, online ou offline. Entendi. Outra dúvida, Carol, por exemplo,
Ah, eu fiz uma compra num site chinês. Esse site chinês, como não é do Brasil, essa lei brasileira ela também abarca essa empresa também tem que se adequar a essa norma nacional? Sim, como nesse exemplo. O site é chinês, mas ele é voltado para vender produtos para brasileiros e voltado para vender produtos em território nacional. Então, está acontecendo um tratamento de dados no território nacional. E esse site chinês ou de qualquer outro país que seja voltado para brasileiros ou vender produto em território nacional deve se adequar sim à LGPD. Legal. Carol, agora falando mais especificamente dos dados, né? Você já citou aí a geolocalização. Eu sei que, por exemplo, a gente vai na farmácia para comprar um remédio, às vezes as pessoas exigem CPF para fazer um cadastro, que é algo que já se normalizou hoje em dia. Mas eu queria que você falasse quais são os tipos de dados que a lei protege. Eu sei que tem categorias de dados, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Isso. Tem os dados, como eu expliquei, identificados, que são, por exemplo, o nome, o endereço, que diretamente a gente sabe do que está se falando, de quem a gente está falando. Esses identificados, que eu dei o exemplo da geolocalização do IP do computador, e a lei trata mais especificamente do que ele chamou de dados sensíveis e atribuiu um tratamento especial, um cuidado especial a esse grupo, que, por exemplo, são dados como etnia, origem racial, religião, ideologia política, ideologia filosófica, dados referentes à saúde, informações médicas, tratamentos médicos, doenças, genética, biometria. Por quê? Esses dados em particular, esse conjunto de informações em particular, são consideradas sensíveis porque se acontecer algum vazamento ou alguma situação irregular com esses dados, o titular pode sofrer algum tipo de preconceito, pode sofrer algum tipo de hostilidade, porque é uma informação muito particular. Sim, entendi. Um elemento importante dessa lei, Carol, é o ato de consentir, ou seja, eu preciso consentir para a empresa que ela utilize meus dados, né? Preciso do meu consentimento. O consentimento é a base para o uso de dados. Então eu queria que você falasse, por exemplo, qual a importância do consumidor saber disso, né? E, por exemplo, ler aqueles termos de consentimento que vem até a gente, por exemplo, quando a gente abre um aplicativo, um site, quando vai criar uma conta online e tal. Muita gente não sequer lê, né? Tica lá embaixo, li os termos, não sei o que, e já passa logo, já pula logo. Qual a importância de ler? Eu queria que você falasse do ato do consentir, qual a importância de ler esses termos? Exato. A lei até abordou especificamente essa situação dos termos de consentimento, porque o consentimento é a base legal da Lei Geral de Proteção de Dados. E realmente nós sofremos muito com esses termos de consentimento imensos, ou muitas vezes com muitos termos que as pessoas leem e não entendem. A lei bate nesse ponto também, de que o termo de consentimento ele deve ser claro, ele deve ser preciso e ele deve ser compreensível. Não adianta você ter diversos parágrafos com um monte de palavras que as pessoas não entendem e não conseguem compreender de fato o que está naquele termo de consentimento. O principal hoje do termo de consentimento e a importância das pessoas lerem com calma e com precisão e entender exatamente o que está ali, porque é no termo de consentimento que vem especificando quais dados estão sendo coletados, para que finalidade aqueles dados estão sendo coletados, o que você naquele ato está autorizando que o controlador de dados, ou seja, para quem você está fornecendo os dados, o que você autoriza aquela pessoa ou aquela empresa, aquele prestador de serviço fazer com os seus dados, com a sua informação. Você autoriza te enviar e-mails com propaganda? Autoriza fornecer os seus dados, transmitir os seus dados para um parceiro, para uma empresa parceira, para um fornecedor parceiro? Muitas das vezes nós recebemos ligações ou e-mails com propostas, telemarketing, ou enfim, oferecendo diversos serviços ou diversos produtos que a gente não faz ideia de como determinada empresa, de como determinado prestador de serviço teve acesso ao nosso telefone, teve acesso ao nosso contato. Muitas das vezes as nossas informações, os nossos dados são transmitidos, são vendidos,
são doados de fornecedor, de empresa parceira para empresa parceira, e muitas das vezes já aconteceu com o nosso consentimento, porque em algum termo de consentimento de algum aplicativo, ou de algum site de venda, ou de algum site de leitura, enfim, em algum momento a gente simplesmente clicou naquele concordo com os termos, pulou para a etapa seguinte e não viu que em uma daquelas letrinhas pequenininhas estava lá a autorização para as nossas informações, para os nossos dados serem compartilhados com outras pessoas, com outras empresas, em outras plataformas. Então é muito importante ler com cuidado e verificar, porque é ali que vão constar, né, o nosso consentimento para o que pode ser feito com aquela informação e para que finalidade aquela informação vai ser utilizada. Então aí a importância de ler os termos. Por exemplo, eu já reclamei bastante de pode receber um e-mail aqui que eu nem sei de quem é, né? Como é que descobriram o meu e-mail. Mas vai ver, eu autorizei sem saber, né, Carol? Sem ter ciência disso. Agora, Carol, por exemplo, assinei um termo de consentimento. Eu posso voltar atrás? Ou seja, posso solicitar que esses dados que eu passei para a empresa sejam deletados? Posso revogar um consentimento ou mesmo transferir esse consentimento para um outro servidor, para outro prestador de serviço? Pode, exatamente. A lei veio para que os titulares, os donos dos dados, passassem a ter mais controle sobre os seus dados. E uma das previsões da lei é do consentimento e poder revogar esse consentimento. Ou seja, o titular em algum momento aderiu a um aplicativo, ao uso de um site, ao uso de algum serviço, consentiu, mas depois não precisa mais utilizar, não quer mais utilizar ou mudou de ideia, ele pode revogar esse consentimento. Bem como ele pode entrar em contato com uma empresa ou com algum fornecedor de algum serviço, de alguma prestação de serviço, e pedir a exclusão dos dados dele daquele banco de dados. Eu estou recebendo ligações insistentes de uma empresa que quer me vender determinado serviço. Você pode questionar essa empresa como ela conseguiu suas informações. Você pode solicitar que os seus dados sejam retirados daquele banco de dados e informar que você não quer mais receber nem ligação, nem e-mail, nem correspondência, nem nenhuma outra informação ou tentativa de venda daquele produto ou daquele serviço. A lei prevê exatamente isso, que você, primeiramente, inicialmente, você dê consentimento. Você não tendo mais interesse, você pode revogar esse consentimento. E a qualquer momento você pode pedir a exclusão dos seus dados, pode pedir a correção dos seus dados, bem como pedir a portabilidade para um novo prestador de serviço, para uma nova empresa. Se você entende que aquela empresa ou aquele prestador não está mais atendendo a sua necessidade e tem um outro que você gostaria que assumisse a partir de então e ficaria mais fácil pegar aquele conjunto de informações e só fazer a portabilidade, a lei prevê esse direito também. E as empresas devem cumprir, isso é um direito do titular de dados. Havendo alguma dificuldade ou alguma negativa de alguma empresa ou de um prestador de serviço, cabe penalidade, está tudo previsto na lei. E para cuidar bem desses dados, é preciso que as empresas se estruturem também, né? É preciso todo um contexto ali da empresa, contratação de pessoal de tecnologia. Você acha que as empresas já estão conseguindo? Você acha que esse tempo foi suficiente, esse tempo de adequação a essa norma? Que a lei foi sancionada em 2018, né? Já tem todo esse período. Você acha que as empresas já conseguem fazer isso? Como é que você enxerga esse cenário? Infelizmente não. Hoje, em torno de apenas 25% das empresas já se adequaram à LGPD. Ou seja, pelo menos 75%, ou ainda nem começaram o processo de adequação, ou embora já tenham começado o processo de adequação, ele ainda não é efetivamente considerado bom. Ele não supre as necessidades que a lei delimita. Realmente é complicado, são muitos detalhes que precisam ser preenchidos, precisam ser adequados. Não é um único profissional de um único ramo que a empresa vai precisar contratar, ele precisa contratar alguém do jurídico para verificar as bases legais, precisa ter alguém associado à tecnologia da informação, um técnico de informática, para a parte digital em si da empresa, com antivírus, com todo um suporte para evitar que tenha acesso de estranhos, terceiros,
terceiros, efetuar um treinamento com a equipe, porque tem vazamentos de dados de todas as formas possíveis. Quando a gente fala em vazamentos de dados, a gente pensa logo em um site foi hackeado, determinada informação que deveria ter sido transferida em um determinado momento, no caminho ela se perdeu. Mas pode ser uma pasta com um documento de cliente que você perdeu na rua. É um vazamento de dados. E tem que haver um treinamento e uma conscientização, uma informação da equipe como um todo, independente de qual é o setor da empresa, de qual é o cuidado com os dados da pessoa que você tem. Na hora de transmitir alguma informação, ou até mesmo a terceiros, às vezes um consultório ou um escritório que um terceiro liga para fazer um agendamento ou solicitar uma informação de alguém que já é cliente ou já é paciente, precisa ter um consentimento, uma autorização de quem já é o seu cliente ou o seu paciente para você prestar informação para um familiar ou concordar em fornecer um determinado dado a um parente, alguém que queira uma informação. Uma equipe multidisciplinar que é necessária para fazer a adequação conforme a lei determina. Carol, a gente já está falando aí da possibilidade de vazamento de dados, né? Quando esses dados não são tratados de forma adequada. Quais são os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados? Por exemplo, vazar um CPF de uma pessoa, o que é que pode acontecer, por exemplo, né? Com um CPF vazado ou com qualquer outro dado que a pessoa tenha e descobriu que vazou? Quais são esses riscos para a pessoa que teve os dados vazados? Para a pessoa que teve os dados vazados, o risco principal é fraude. CPF, endereço, dados bancários, dados médicos. É muito sério. A gente vê fraudes com informações simples. Tem gente que frauda instituição bancária, pede empréstimo em nome de terceiro, saca valores de outras pessoas. Recentemente, com a situação do auxílio emergencial, foi averiguado numa grande operação que milhares de pessoas que não deveriam ter recebido auxílio receberam auxílio em nome de pessoas já falecidas. É muito complicado. E pro titular, pro dono dos dados, um vazamento de dados, o risco principal são as fraudes. E a gente lembra que em janeiro, esse ano a gente já teve pelo menos 2 grandes vazamentos, né? No Brasil, 2 grandes. Um relacionado teria relação com as empresas de telefonia, que elas negam, e outro, talvez o maior, em janeiro, quando dados de 223 milhões de pessoas vazaram. O engraçado é que esse número é maior do que a população do país. Ou seja, dados até de pessoas que já morreram foram vazados, né? E aí os dados foram publicados por um criminoso, num fórum online, enfim. Aí eu te pergunto, quando a pessoa sabe, se a pessoa descobrir que os dados dela foram vazados, como proceder diante de uma situação dessa, cara? Então, inicialmente, se for possível, é bom guardar alguma comprovação do vazamento desses dados. Por exemplo, o segundo maior vazamento que nós tivemos esse ano, 2021, que envolve, a princípio, as empresas de telefonia, que os dados vazados têm a ver com dados telefônicos, dados das faturas das pessoas, enfim, guardar alguma comprovação. Esse vazamento em específico tinha um site com a listagem do nome das pessoas que tiveram os dados vazados. Então era possível salvar, tirar um print, guardar uma comprovação daquele vazamento. Logo em seguida fazer a ocorrência, o boletim de ocorrência dessa situação e verificar com a empresa que supostamente vazou os dados, entrar em contato com o encarregado, porque a lei determina que toda empresa tenha um encarregado de dados, que será um funcionário ou um terceirizado, que vai ficar responsável por receber as reclamações, os questionamentos. Eu quero apenas atualizar as minhas informações, mudei de telefone, mudei de endereço, é para essa pessoa que você vai entrar em contato para atualizar os seus dados. Ou eu quero fazer a portabilidade, é com essa pessoa. Ou eu quero excluir os meus dados daquela empresa, é com essa pessoa também, é com esse funcionário. E bem como num vazamento, é com essa pessoa, com o encarregado de dados, que você vai entrar em contato. E vai solicitar a esse encarregado mais informações. Se de fato teve esse vazamento, se a empresa confirma, porque a lei prevê que, ocorrendo um vazamento de dados, é obrigatório ser publicizado, ou seja, tornar público
precisa ser informado, lá no site oficial tem que vir constando, tem que avisar a imprensa que ocorreu sim um vazamento. O dono do dado que vazou precisa ser informado pessoalmente aqui qual foi o dado que vazou, quando vazou. Então a gente solicita para essa empresa, para esse encarregado da empresa, se confirma o vazamento. Se confirmado o vazamento, quais as medidas que a empresa tomou para diminuir, para mitigar o alcance ou os riscos que os titulares sofrem e solicitar, dentro de um prazo, uma resposta plausível. E a lei prevê, né, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade criada para fiscalizar e futuramente penalizar, em função do não cumprimento das regras, pode ser formalizada uma reclamação lá na NPD, nessa agência, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E isso tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que vai ocorrer essa fiscalização, né, do cumprimento dessa lei e quais são as penalidades para quem não seguir à risca essa lei, para quem não tiver toda uma estrutura para cuidar bem dos dados das pessoas? Como é que vai funcionar essa fiscalização, cara? Então, oficialmente, a lei prevê a criação dessa autoridade, que já foi criada, e prevê quais são as penalidades que as empresas vão sofrer caso não se adequem às normas, ao regulamento da LGPD. Cabem vários tipos de penalidade, desde simples advertências até a multa de 2% do faturamento anual da empresa, limitado até 50 milhões. E particularmente eu acho que a multa de 50 milhões não é nem a penalidade mais pesada que a lei traz. Uma das outras penalidades, em caso de reincidência de vazamento ou reincidência de alguma irregularidade, de acordo com a LGPD, a lei prevê que a empresa pode ter o seu banco de dados bloqueado durante 6 meses, ou até mesmo o banco de dados todo apagado. Se a gente levar isso para um contexto prático, um exemplo são as agências de aviação. Se você pega uma agência de aviação e proíbe ela durante 6 meses de emitir passagem aérea, porque emitir passagem aérea é tratar dados. Você tem o nome da pessoa, o CPF, o destino que ela está saindo, o destino que ela vai chegar, informações bancárias, financeiras para efetuar pagamento. Se você pega uma empresa, qualquer uma, mas aqui no exemplo é o setor de aviação, e proíbe ela de tratar dados durante 6 meses, você leva uma empresa à falência. Ou, na penalidade mais grave, é obrigada a excluir o banco de dados. Imagina, uma empresa, independente do tamanho, se ela é pequena ou se ela é grande, se ela é obrigada a excluir o cadastro dela de um dia para o outro, se é obrigada a começar tudo do zero, é bem grande o risco dela ir à falência. Então são informações bem importantes para você, né, para a gente, para todos nós que passamos aí todos os dias nossos dados, seja na hora de fazer uma compra, na hora de abrir o próprio aplicativo, né? Sim. Você vai jogar para o aplicativo, às vezes passa dados, assina lá, porque é um contrato, né, Carol? Aquele termo de consentimento ali que a gente... Então tem que ler os termos de consentimento para saber o que é que a gente está autorizando as empresas a fazerem com os nossos dados. Então, a gente conversou aqui com a Ana Carolina Valério, que é do escritório Lemos Santos Advogados. Então, Carol, é importante que as pessoas pesquisem sobre essa lei, se atualizem. Eu estava pesquisando, inclusive, antes de fazer essa entrevista com você, encontrei várias reportagens em sites oficiais, no próprio governo federal, né? Tem informações sobre essa lei. É importante que as pessoas leiam, saibam, inclusive, seus direitos, né, Carol? Exatamente. Inclusive, no site do CNJ, no site da OAB, do PROCON, já tem cartilhas informativas a respeito, de forma simplificada, de forma objetiva, para que as pessoas passem a estar inteiradas e conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres. Entendi. Carol, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Trazer todos esses esclarecimentos para a gente, viu? Grande abraço para você e grande abraço para você que acompanhou a nossa live, a nossa entrevista também. Um abraço. Tchau.